vamos explicar como gerar e identificar os registros dentro do Atenas 3000 para a SEF. Primeira coisa, tem que ser feitos os cadastros iniciais. Dentro de cadastro de empresa, em qualquer módulo, tem que estar o nome da empresa e o fantasia preenchido, todo o cadastro de endereço e indicativo de tipo de atividade. Em parâmetros, contabilidade 1, o plano de contas deve estar preenchido. Esse plano de contas preenchido, em cadastro, modelo plano de contas, ele deve estar identificado e com o campo SPED, na configuração do dígito SPED, totalmente preenchido. Visto isso, contabilidade 2, aqui nós temos que estar preenchido o plano de contas referencial. Em fiscal 1, nós temos que identificar o regime de tributação, no caso, presumido. No fiscal 2, vamos identificar a apuração de IR/PJ da CSL. Como é uma empresa de lucro presumido, a qualificação da pessoa jurídica, a pessoa jurídica em geral, método de avaliação não se aplica e tipo de entidade não se aplica. Caso fosse uma entidade, uma empresa imune, por exemplo, nós teríamos que colocar aqui que ela não se aplica a qualificação, a apuração seria desobrigada e o tipo de entidade, o que ela seria realmente. Okay? Quando nós identificamos aqui dentro que ela é trimestral, o que vai acontecer é que dentro do validador, no registro K155, ele vai trazer separado por trimestre a informação. Tá? Se ela for uma empresa de lucro real anual, ele vai trazer por mês. Okay? Então, aqui o K155, que é o plano de contas, ele vai seguir a forma que está aqui, ó, dentro da apuração. Okay? Fiscal. E aí, seguindo a parametrização, nós vamos lá para a aba responsáveis, onde deve constar o contador responsável e o sócio responsável. Okay? Muito, com relação ao cadastro do sócio e do contador, é muito importante que nós identifiquemos as situações dele mesmo, né, do próprio sócio, o contador. Como que nós faremos isso? No sócio, você vai dar 2 cliques, né, e ele vai habilitar aqui. Dentro do sócio, o que você precisa informar? Os dados dele precisam estar completos, e aqui dentro da aba contábil, ele tem que estar com a qualificação do signatário, né, identificada como ele é, administrador, conselheiro, o que for da empresa, o país, né, e a qualificação do signatário na SEF. Okay? Se por um acaso ele tiver participação votante, deve também estar indicado aqui. Se por um acaso ele for menor, ele deve colocar aqui o CPF do representante legal e a qualificação do representante também. Okay? Se ele for contador, é necessário que ele aqui esteja como 900. Tá? Beleza, nós estamos fazendo aqui a parte de assinatura. Na parte de assinatura, são 2 registros que são preenchidos. O registro de assinatura para envio, do SPED SF, e assinatura para registro, que é o Y600. O que o Y600 pega? Todos os sócios. Então, todos os sócios que tiverem cadastro e dentro do cadastro ele tiver como situação ativa, ele vai levar para o Y600, a menos que você marque esta opção. Okay? Se marcar essa opção, ele não leva para o Y600. Fora isso, todos eles têm que ser, vão ser levados. Já para assinatura, ele vai levar todos que estão aqui dentro. Então, se você tiver 4 aqui dentro, ele vai levar os 4 para o campo de assinatura. Se só tiver 2, ele leva os 2 para o campo de assinatura. Ok? Certo. Para poder gerar a SF, também é necessário, além desses cadastros iniciais que nós vimos aqui, e básicos, né? Nós temos algumas outras situações que são mais específicas. Por exemplo,
empresa de SCP. A empresa de SCP, ela precisa estar informada individualmente, e aqui dentro do cadastro de empresa, em fiscal 3, você tem que colocar qual é a empresa. Por exemplo, essa é a SCP da empresa 1, 2, 3, 4. E também da 4321. Então, você separa elas e identifica para que seja gerada em separado. Okay? Outra situação é se a empresa ela é tipo de entidade, operação com o exterior, alguma outra situação específica assim. Então, como que nós vamos acertar isso? Nós vamos ter que identificar aqui dentro. Essa é a identificação. Por exemplo, essa empresa não tem participação no exterior, ela é totalmente nacional. E essa opção estiver marcada, ele vai dar erro lá dentro da SF, erro de estrutura. Okay? Com antes da geração ainda, tem alguns fatos que são necessários estar totalmente preenchidos. Tá? Por exemplo, na hora de gerar a informação, é necessário que o tributos federais dentro do fiscal eles tenham sido gerados. Por quê? Porque aqui compõe o Y672. Como que ele pega o Y672? Ele, na hora de fazer aqui da declaração anual, ele pega a informação que está aqui dentro, né, e gera o Y672. Então, deve ser lançado a conta contábil aqui para poder trazer todas as contas, né? Você clica em ler dados, ele vai trazer as informações para você poder gerar o registro Y672. Okay? Ele vai pegar, lembrando que agora vamos mostrar como gerar a SF. Lembrando, o mais importante é que para poder gerar a SF é necessário sempre antes de gerar fazer verificação. Então, entre em movimentação, verificações, módulo errado, contábil, movimentação, verificações e faça a verificação do ano. Okay? Não há necessidade de você estar no ano que vai emitir. Pode estar no ano seguinte e posterior, não tem problema. Tá? Você vai vir aqui em arquivo, exportar, SPED SF. No SPED SF, você vai colocar primeiramente onde vai ser gerado o arquivo. Segundo momento, você vai colocar a data da geração do arquivo, certo? 1/1 de 2018 a 31 de 12 de 2018. Essa empresa que eu estou gerando é uma empresa que está gerando normal, ok? Então, se ela fosse, por exemplo, uma empresa que tivesse sendo aberta esse ano, a data inicial seria a data do registro na junta. A versão do layout para 2018 é 0005. Tá? Tem que estar preenchido o indicador do início de período, então vamos dizer que é um início regular, né? Se fosse abertura, era na data do registro da junta, resultante de cisão, de transformação, o início de obrigatoriedade da entrega no curso do ano calendário, todos esses, eles seguem uma data diferente de 1/1. Aqui, indicador de situação especial, também vou dizer que é normal, ou seja, que não tem nada, e vou gerar a exportação. Tem algumas opções para poder fazer amarrações, por exemplo, como tem diferença entre esse é mais antigo, indicativo da existência do FINO, o FINAM, doações a campanhas eleitorais, inovação tecnológica e desenvolvimento tecnológico, né? E, além disso, tem uma marcação que é muito importante, que é gerar por cento de custo. O que acontece? Se a sua empresa ela está gerando 100 centos, se ela, ao gerar a SF, ela gerou com centro de custo, a SCD, essa opção tem que estar marcada. Se ela gerou SCD sem centro de custo, essa opção precisa estar desmarcada. Ok? Feito isso, clicamos em exportar, vai gerar o arquivo. O arquivo normal para fazer a importação, clicamos aqui, entramos no arquivo, fazemos a importação. Lembrando que é muito importante que ao fazer a importação, ele é provável que dê erro no K915, tá? Que serão vários erros. É porque esse erro ele vai dar porque ele está aguardando a SCD do ano anterior, provavelmente, a SF do ano anterior. Então, após fazer, para poder conferir se existe ou não erro, você deve recuperar a SCD e também recuperar a SF. Só a partir daí que começa a identificar se há ou não algum erro.
certo?